Ana, tudo bem? Hoje a gente vai começar a apostila 3 e vamos começar a falar sobre a África. A África é um continente cheio de controvérsias. A África é um continente muito explorado até hoje e essa exploração a gente consegue ver as consequências até os dias atuais das décadas e dos séculos de colonização europeia na África. Olha só, a África é o terceiro maior continente do mundo. Nós temos aqui as fronteiras, ó, apesar de não ser um continente muito recortado. Eu tenho aqui o Cabo da Boa Esperança, eu tenho o Mar Mediterrâneo, o Estreito de Gibraltar, que separa da Europa, o Mar Vermelho. Então, nós temos aqui o Oriente Médio. É um continente muito grande, só que é um continente muito pobre, onde está concentrado o maior número de pobreza e de fome do país. A África pode apresentar alguns tipos de divisões, depende do que eu estou analisando. Por exemplo, essa divisão, ela representa que aqui, ó, Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. É a área da África branca ou África islâmica. É a África que está acima do deserto do Saara. É uma África bem rica. É uma África, gente, tem muita influência da Europa. A Europa que está aqui em cima, ó, logo depois do Mar Mediterrâneo, vem muito para as praias da Tunísia, da Argélia, passar férias. Então, são regiões muito turísticas, olha, Egito, Marrocos. Então, é uma área africana bem mais rica do que o resto. Aqui eu tenho o deserto do Saara. Por isso que essa partinha amarela é chamada de África subsaariana. São os países que estão abaixo do deserto do Saara e que são bem mais pobres do que a África branca mesmo. São países que passam por muito mais necessidade, é onde a gente vê a concentração de população que passa fome, onde a gente vê muita ajuda humanitária, a ONU, a Cruz Vermelha, o Médicos Sem Fronteiras, geralmente vão para essa região aqui da África, que é uma África bem mais pobre do que essa daqui. Então, olha, África Branca ou África Islâmica é essa parte do norte, e abaixo do deserto do Saara eu tenho a África Subsaariana. Essa região aqui, gente, do sul do deserto do Saara, entrando em contato com as estepes, que são vegetações diferenciadas, é chamado de Sahel. O Sahel é dominado por povos árabes, pela religião muçulmana. Então, quando eu falo a área do Sahel da África, é a área, olha, do sul do deserto do Saara, onde está se transformando em estepes. A África, gente, presta bem atenção. Antes dos europeus chegarem, ela era dividida dessa forma. Isso daqui são divisões tribais. Olha aqui Madagascar. Cada um desses espacinhos era uma tribo diferente. Essas tribos tinham línguas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes. E são tribos que muitas vezes eram inimigas. Então, essa era a divisão africana. Quando os europeus chegam, em 1885, com a Conferência de Berlim, eles dividem a África do jeito que eles querem. Eles não se importam se eles vão mexer na história do continente, eles não estão nem aí. E eles fazem essa divisão. Eles vão dividir a África de acordo, olha, com os interesses da França, da Inglaterra, da Alemanha, Portugal, Espanha, Bélgica, Itália e algumas áreas se tornarem independentes. Então, eles vão dividir todo esse continente, que já estava dividido em tribos, vão dividir em áreas de influências deles. Só que nessa divisão aqui, eles vão separar tribos em duas, três partes, eles vão juntar tribos inimigas no mesmo território. Por isso que até hoje a África tem muitos conflitos internos, tem muita guerra interna. Essa região aqui do chifre da África é muito violenta. Os países mais violentos do mundo estão aqui, mais pobres também. Então, os países europeus fizeram uma divisão de acordo com o que eles queriam. Isso é chamado de política imperialista, olha só. Eles exploraram o continente sem se preocupar em desenvolver. Então, eles vieram, tiraram tudo de bom que tinha na África e não tinham nenhuma preocupação em desenvolver o continente, eles só queriam explorar. Isso é uma política imperialista. Essa política imperialista, essa exploração da África, levou a um processo de empobrecimento da população. Por quê? Sobrava apenas os solos pouco férteis. Eles estavam subordinados a tudo que a Europa queria e sobrava para a própria população africana somente solos poucos férteis, as áreas mais pobres do continente.
Eu consigo falar sobre o relevo africano, que são planaltos antigos e muito desgastados, por isso que não tenho área de grandes altitudes. Eu tenho aqui, ó, a cadeia do Atlas, eu tenho algumas regiões mais altas, mas eu tenho, olha, não tenho picos, certo? Eu tenho áreas muito baixas, ou essas áreas mais altas, com mais de 1.000 metros de altitude, são áreas que já foram desgastadas, então elas já foram mais altas, só que com a erosão, com o intemperismo, com o passar do tempo, elas foram ficando desgastadas. Então eu não tenho, não é um relevo muito alto, o relevo africano. Tem uma irregularidade, não é um relevo totalmente plano, mas é um relevo que já sofreu muito desgaste, então ele não é tão alto.